A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. É a nossa convidada desta edição das 4 da tarde, a jornalista da Editoria de Política do Observador, Rita Tavares. Rita, boa tarde, bem-vinda. Olá. Está aqui aberto o caminho para uma ruptura total do PS com o PSD? Eu acho que é preciso contextualizar também um pouco o momento em que isto acontece. O PS está há uma semana, José Luís Carneiro está há uma semana do seu primeiro congresso e, portanto, é uma altura delicada internamente, é uma altura sensível e sabe que estas vozes, e também enquadrando aqui a voz de Mariana Vieira da Silva, que tem sido uma socialista muito ativa e até, eu não vou dizer dissidente, porque tem-se dito muito que não há oposição interna a José Luís Carneiro, porque senão teria apresentado uma candidatura alternativa e ninguém a apresentou nas diretas do PS que foram no fim de semana passado, mas Mariana Vieira da Silva tem sido uma das vozes críticas, José Luís Carneiro, e até antes deste episódio já tinha dito que era importante que o líder socialista não prosseguisse naquela estratégia de enviar cartas ao Primeiro-Ministro, cartas essas que nem sequer estavam a ter respostas e que devia começar a focar-se na apresentação de propostas no Parlamento, fez estas declarações à Rádio Renascença e, portanto, Mariana Vieira da Silva já vinha um pouco nesta linha de querer que o PS se distanciasse desses negócios com a AD. Portanto, acho que vendo este contexto se torna muito natural que o PS nesta altura encontre aqui um pretexto para e José Luís Carneiro em particular, e vincar aqui uma diferença forte em relação à AD e também, ao mesmo tempo, porque o processo negocial ainda está a decorrer, aqui como dizia Hugo Soares, pôr o pé na porta e dizer publicamente aquilo que terá dito em privado a Luís Montenegro na quarta-feira passada, na reunião que tiveram a dois, depois do debate quinzenal, que o PS quer mesmo ter um dos juízes do Tribunal Constitucional e manter aquela tradição, aquele acordo não escrito que existe entre PS e PSD de a divisão dos 10 juízes eleitos pela Assembleia da República ser 5-5. 5 escolhidos por um lado, 5 escolhidos pelo outro. Mas aparentemente o PSD não está inclinado a aceitar. O PSD também noticiou o Observador esta semana que está preparado para, por seu lado, romper com o Partido Socialista e dizer ao Partido Socialista que é a solução que tem em cima da mesa para substituir os 3 juízes que estão de saída, é de 2 do PSD e dar um ao Chega. E o que o PSD diz é que o PSD não tem um lugar para dar ao Chega, porque esse lugar é do Partido Socialista, portanto, se quiser dar algum lugar ao Chega, é entre os dois. Os argumentos do Partido Socialista também já foram variando muito ao longo do tempo, porque o PS apareceu primeiro muito com obstáculos grandes a que o Chega pudesse ter um juiz no Tribunal Constitucional, e esta semana ouvimos José Luís Carneiro numa entrevista à SIC Notícias a dizer que o PSD escolhe quem quiser para aqueles 2 lugares. Só tem que deixar o 3º lugar para o Partido Socialista para manter o tal equilíbrio de 5 juízes e manter essa convenção histórica, este acordo histórico, também falava aqui Mariana Vieira da Silva, que vigora desde 82. E que o PS quer que continue a funcionar, ainda que os 2/3 hoje em dia já não sejam feitos entre PS e PSD como eram na altura, e que o Chega tenha vindo aqui baralhar essas contas e retirar poder negocial ao Partido Socialista, porque na Assembleia da República o Partido Socialista tem menos deputados do que o Chega nesta altura. Portanto, isso acaba por deixá-lo fragilizado nesta negociação. Agora, também vai ser interessante perceber no que é que se consubstancia este afastamento, se, estamos aqui a falar de uma hipótese, de um cenário futuro, se o PSD mantiver a sua posição relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional. Desde logo esta ameaça, não é? Sim, e o PS não poder contar com o PS para aprovar orçamentos do Estado. Aprovar orçamentos do Estado, que era uma possibilidade, não é que os orçamentos estejam em risco, porque existe o Chega para esse efeito também, e é natural que um acordo destes para o Tribunal Constitucional tenha um acordo político mais amplo por trás e que o Chega possa, como moeda de troca, ficar vinculado a um orçamento. Sabemos nós mais o quê? Ainda se
se concretizar ainda teremos de perceber, mas vai ser interessante também ver, por exemplo, o Partido Socialista que diz que rompe, não é? É o mesmo Partido Socialista que, por exemplo, já prometeu que no caso de um orçamento retificativo está disponível para aprová-lo. Portanto, aí era uma abébia, como se costuma dizer, que dava ao partido, ao PSD e à AD, e furava este seu rompimento com a AD. No que é que esta ruptura se ia verificar objetivamente? Era no quê? Por exemplo, matérias de soberania, a Rádio Renascença que avançou a notícia esta vontade do PS romper com o PSD, falava em entendimentos em matérias de soberania. Portanto, é aquela questão mais tradicional em que os dois partidos têm sempre mantido acordo e que até agora no Irão vimos isto mesmo, até no debate quinzenal houve essa convergência entre PS e PSD e foi assumida. Portanto, isso vai verificar-se aí, mas em mais alguma coisa, um retificativo passa, um orçamento do Estado não. Muita matéria-prima para tu explorares é muita matéria-prima e também é uma matéria-prima boa para José Luís Carneiro ter um congresso em que se pode afirmar como um líder verdadeiro da oposição e que não está ali no bolso do PSD, e eu acho que isso também pesa muito na análise e na estratégia política nesta altura do campeonato.